Glorificado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é o pacificador das nossas vidas. Foi Ele que comprou a nossa salvação. É Ele que tem garantido para nós uma morada do céu. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, Jesus é grandioso. Glória ao nome dEle, glória ao nome dEle, glória ao nome dEle, glória ao nome dEle, para todos sempre. Aleluia! Certamente não foi nenhum homem que fez esta noite, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Ele guardou para nós. Está escrito na palavra de Deus, no Salmo de número 118. Foi o Senhor que fez isto, e o nome dele deve ser glorificado. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos dele. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus me concedeu a oportunidade de vir até aqui. Eu estou diante dos irmãos e principalmente diante do Senhor, e nós estamos esperando que a bênção do Senhor, que a mão do Senhor, que o favor do Senhor, que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor, que o milagre do Senhor, que a provisão do Senhor estejam caindo como chuva sobre nossos corações. Quantos dizem amém? Queria pedir a cada um a especial gentileza de abrir a sua Bíblia, por favor, amados irmãos. Nós já lemos uma vez, vamos ler outra. E se tiver oportunidade, nós lemos a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10 e não nos cansamos. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Quantos sabem que a palavra de Deus é lâmpada? Digam aleluia. Quantos já ouviram na Bíblia que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha? Digo glória a Deus. Aleluia. Mas também nós já lemos que ela é leite. E ela não é leite A, nem leite B, nem leite tipo C. Não, ela é leite racional, espiritual, divino, não falsificado. É o verdadeiro longa-vida, porque é o leite da eternidade. Abra sua Bíblia essa noite no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 27. Mateus foi um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Mateus, como nós, como os irmãos, ele seguiu a Jesus. Ele foi discípulo de Jesus. Nós também somos discípulos de Jesus. Mas Deus deu a Mateus o privilégio muito especial de escrever um evangelho da Escritura Sagrada. E se este evangelho nós não conheceríamos muitas coisas no livro de número 27, por favor. Os irmãos, irmãs, queridos, queridas, que já encontraram, eu os convido a dizer um lindo amém. Amém. Maravilha! Mateus 27, verso 22 diz assim. Os irmãos sabem que existem várias versões da Bíblia, mas a Bíblia é uma só. Quando uma pessoa traduz um texto de um idioma, de outro idioma, pode ser que os dois que traduziram não sejam tão iguais nas palavras, mas a mensagem não, a mensagem é uma só. É só uma Bíblia, é só uma palavra que Deus destinou para nós. Aqui diz assim, Mateus 27, 22. Perguntou-lhes então Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? E todos responderam: seja crucificado. Eu vou pedir ao povo de Deus que está aqui, a todos que puderem me atender, eu vou pedir a especial gentileza de repetirem numa segunda leitura. Repitam depois de mim, por favor. Perguntou-lhes então Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Responderam-lhe todos. Aí não precisa falar muito alto não. Seja crucificado. Que coisa, dói o nosso coração a resposta daquelas pessoas. Mas por outro lado, nós glorificamos a Deus, porque Jesus aceitou ser crucificado, aceitou morrer, porque da morte dele vem a nossa vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Vamos combinar o seguinte: primeiro eu vou pedir que cada pessoa diga amém. Agora eu vou pedir que quem disse amém me faça um pequeno favor. Eu já estou agradecendo porque eu sei que você vai fazer. Você é uma pessoa muito generosa. Aperte a mão de uma só pessoa e diga para ele ou para ela: foi muito bom você ter vindo. Aleluia, foi muito bom você ter vindo. Agora podem sentar em nome do Senhor. De repente se torna um altar espiritual
e Deus está pronto para trabalhar em nosso favor. Meus irmãos, meus amigos, o fato, o acontecimento mais extraordinário que já houve no mundo. Se você fizer esta pergunta a uma pessoa na rua, se você for a uma dessas grandes cidades por aí, você entrar num shopping, desses que tem milhares de pessoas, você encontrará isso. Me diga uma coisa, qual foi o acontecimento mais importante que já houve em todos os tempos? Algumas pessoas vão falar que o acontecimento mais importante foi o dilúvio, mas não foi. Algumas pessoas vão falar que o acontecimento mais importante foram as primeiras Olimpíadas, mas não foi. Algumas pessoas vão dizer que o acontecimento mais importante foi a fundação de cidade X, mas não foi. O acontecimento mais importante que já houve nessa vida foi a chegada a este mundo de um homem chamado Jesus. O acontecimento mais importante que já houve neste mundo foi a presença nesta terra do Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, sabe, minhas irmãs, sabe, meus amigos, é impressionante a gente pensar no que significa Jesus ter vindo a esta terra. Uma pessoa que nasceu lá no meio do mato, uma pessoa que nasceu lá no interiorzão, uma pessoa que nasceu lá numa fazenda, ter uma oportunidade de sair dali para uma cidade pequena, depois para uma cidade maior, depois para uma cidade ainda maior, depois para a capital do estado, depois para a capital do país, depois para uma dessas grandes cidades, isso aí não é muita novidade, dá muito prazer. Sair de um lugar pequeno para um lugar grande é muita vantagem, mas com Jesus não foi assim. Ele desceu do céu, céu de luz, céu de alegria, céu de paz, céu de pureza, céu de santidade, céu de beleza, céu de glória. Ele desceu de lá e veio a esta terra, terra imunda, terra suja, terra cheia de pecado, terra sem luz espiritual. Jesus, porque foi que tu desceste da tua glória e vieste a este mundo? E diz: meu filho, eu desci para fazer o meu povo subir. Aleluia! Ele diz: meu filho, eu saí da luz e vim para as trevas, para tirar o povo das trevas e levar para a luz eterna. Quem se alegra por isso, dá para levantar a sua mão e glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Você pode ter as palavras mais lindas, mais bonitas, mais perfeitas deste mundo, mas você nunca vai explicar com segurança o extraordinário significado da vinda de Jesus a este mundo. Lá no céu, Jesus sempre viveu como rei. O nome dele na Bíblia é Rei da Glória. O nome dele na Bíblia é Rei dos séculos. Pois bem, e quando ele veio a este mundo, ele veio viver aqui, primeiro como uma criança, depois como adolescente, depois como um jovem, depois como uma pessoa adulta, e ele morreu aos 33 anos. Mas por que Jesus fez isto? A razão por que Jesus veio a este mundo é porque ele queria pessoalmente tratar de providenciar a minha e a tua salvação. Eu creio que com o poder que Deus tem, ele podia lá de cima, se ele quisesse, ele poderia lá de cima ordenar a nossa salvação. Mas salvação não é feita por decreto, a salvação é pela fé. É a tua fé que vale a tua salvação. Porque a Bíblia Sagrada diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Quem glorifica a Deus por isso? Jesus veio. Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria. É impressionante olhar que tudo que se relaciona com Jesus, irmãos, tudo que se relaciona com Jesus, meus amigos, é maravilhoso. O nascimento de Jesus, eu vou falar e os irmãos completam dizendo maravilhoso, ou maravilhosa. O nascimento de Jesus foi, a entrada dele no mundo foi, no dia que ele discutiu com os
doutores do templo com 12 anos de idade. Isso foi? Cada milagre que ele fez aqui no mundo foi? A vida de santidade dele foi uma vida. A morte dele foi? A ressurreição dele foi? Pois bem, vou completar dizendo: a volta dele vai ser maravilhosa. A volta dele vai ser maravilhosa. Tudo em Jesus é maravilhoso. Vamos fazer um negócio, vamos combinar. Todo mundo fala assim: tudo em Jesus é maravilhoso. 1, 2, 3. Tudo em Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 6: e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. A salvação que ele dá para nós é maravilhosa. O perdão que ele dá para nós é maravilhoso. A reconciliação que ele providencia para nós é maravilhosa. Quando ele faz uma cura na nossa vida, isso é o batismo com o Espírito Santo. É maravilhoso. Fazer parte da igreja dele é maravilhoso. Tudo que se relaciona com Jesus é maravilhoso. É bom lembrar isso. E por isso eu não me canso. Eu vou glorificar a Deus mais uma vez. Eu vou exaltar a Deus mais uma vez. Eu vou louvar o nome dele mais uma vez. Jesus esteve aqui na terra. Ele viveu até os 30 anos sem se manifestar como Messias, como Cristo. Mas quando ele completou 30 anos de idade, a Bíblia Sagrada diz que ele começou o seu ministério. O primeiro milagre que ele fez, os irmãos sabem, talvez os amigos também saibam, o primeiro milagre que ele fez foi na cidade de Caná da Galileia. Ele transformou água em... Sabe, eu gosto muito desse Jesus. Os senhores sabiam de uma coisa? Eu vou contar um segredo para os outros. Eu sei transformar vinho em água. Eu sei. Pastor Fernando, eu sei transformar vinho em água. É o seguinte: põe um vinho numa bacia, aí vai pondo água, daqui a pouco não é mais vinho, é suco de uva. Aí vai pondo água, daqui a pouco não é mais suco de uva, é refresco. Aí vai pondo água, daqui a pouco não é mais nem vinho, nem suco, nem refresco, é água. Transformar vinho em água, todo mundo sabe, até o diabo sabe. Agora transformar água em vinho. Levanta a mão aí para agradecer a Deus, porque Jesus é maravilhoso. Então ele fez esse primeiro milagre. E ele continuou fazendo milagres. Ele continuou pregando o evangelho. Sabe, ele nunca fez mal a ninguém. Ele só fez o bem. Ele só curou, ele só abençoou, ele só perdoou, ele só ajudou, ele só levantou, ele só reconciliou, ele só apontou o caminho do bem. E ele próprio é o caminho. Pois bem, mas um dia os homens começaram a voltar-se contra Jesus. Um dia os homens começaram a procurar as autoridades e pediram que as autoridades julgassem a Jesus. Pediram que as autoridades punissem a Jesus. E havia os líderes religiosos daquela época que tinham ciúme tremendo de Jesus. Você sabe que essa história de ciúme, isso é antigo, isso é muito antigo. Tiveram ciúme de Jesus. Não tem ciúme de você também? Tem ou não tem pessoas que têm ciúme de você? Tem ou não tem? Tem gente que tem ciúme da sua prosperidade, tem gente que tem ciúme da sua alegria, tem gente que tem ciúme da sua fé. Pois bem, tiveram ciúme de Jesus também e levaram Jesus para as autoridades. E Jesus compareceu diante de muitas autoridades. Mas esta noite eu quero falar sobre Jesus diante de um governador. Jesus diante de um governador. Jesus perante o governador. Todo mundo vai falar, por favor, hein? Todo mundo vai falar depois de mim. Jesus perante o governador. O nome desse governador não era João, o nome desse governador não era José, o nome desse governador não era Antônio, o nome desse governador não era Manuel. O nome desse governador era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. A gente conhece muito a Bíblia, fala muito bem Pilatos. Pois bem, a primeira coisa errada que aconteceu é que o Pilatos, porque era governador, pensava que era maior do que Jesus. Mas tem gente, irmãos, tem ou não tem gente tola no mundo? Tem demais. Esse governador, ele era governador, mas ele pensava que ele era maior do que Jesus. Irmão, deixa eu repetir uma coisa que todo mundo sabe. Não tem ninguém maior do que Jesus, não. Não há ninguém maior.
Fale aí com quem você quiser. Ninguém é maior do que Jesus. Fala aí, meu irmão. Fala isso. Olha isso. Prega. Você também é pregador. Prega aí. Não tem ninguém maior do que Jesus. Aquele governador pensava que ele era maior do que Jesus. Aí quando Jesus chegou, imagina só a pose do governador. Está lá, sentado naquela cadeirão dele. Ele nem sabia, será que ele não sabia? Acho que não. Ele não sabia que Jesus tem um trono. Aquela cadeira do governador não era nada, que era um lixo. Trono mesmo bonito é o de Jesus. Ei, glória a Deus. Quantos sabem que Jesus é rei de Noé? Quantos sabem que Jesus nunca deixará de ser rei de aleluia? Agora o trono de Jesus é pequeno ou é grande? Quantas pessoas cabem no trono de Jesus? 2 ou 3? Irmãos, que o trono dele é tão grande, que a Bíblia Sagrada diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, está escrito, é a Bíblia, ninguém pode negar, ninguém pode recusar, diz assim, Jesus falou, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ei, aleluia. Você está sentado nesse banco, né? Está muito bem, está confortável, é melhor que ficar em pé. Mas você não tem nenhuma ideia, você não tem nenhuma ideia do que é estar ao lado de Jesus lá em cima. Agora sabe, meus irmãos, sabe, meus amigos, para estar com Jesus lá em cima, para estar perto de Jesus lá em cima, tem que estar perto dele aqui embaixo. Para ficar ao lado de Jesus lá em cima, tem que ficar ao lado de Jesus aqui embaixo. Por isso que nós estamos procurando viver cada dia mais perto de Jesus. Por quê? Porque se vivemos perto de Jesus aqui embaixo, viveremos com ele lá em cima para sempre. Oh, glória ao nome do Senhor. Quem é que quer exaltar a majestade do Senhor essa noite? Pois bem. E Jesus chegou, foi chamado, os soldados trouxeram Jesus e puseram Jesus diante de Pilatos, e Pilatos ficou diante de Jesus. Agora, fique pensando nisso. Jesus está olhando para Pilatos e Pilatos olhando para Jesus. O que será que Jesus vai falar? E o que será que Pilatos vai falar? Esta noite, nós estamos procurando ver na Bíblia o que foi que Pilatos falou. Porque eu estou lendo isso nessa noite? Primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, porque foi o texto que Deus me deu. Terceiro, porque vai abençoar a sua vida e vai ajudar algumas pessoas. Pois bem, agora, enquanto Pilatos esteve diante de Jesus, ouça bem e guarde bem. Enquanto Pilatos, o governador Pilatos, esteve perante Jesus, ele cometeu 7 erros. Quantos erros? Quantos erros? Como é que o governador faz uma coisa dessa, pastor Vitalino? Mas que feiura! O governador, diante de um prisioneiro, e comete 7 erros. Se o prisioneiro cometesse 7 erros, tudo bem. Não estou falando de Jesus, estou falando de um prisioneiro qualquer. Mas o governador cometer 7 erros, você não espera que o governador, na presença de alguém, não é verdade, pastor, vá cometer 7 erros. E eu estou começando a falar para você nesta noite sobre os 7 erros de Pilatos. Agora, por que eu estou falando aqui esta noite? É porque nós vamos pôr o nosso coração o seguinte: nós não vamos cometer nenhum dos erros que Pilatos cometeu. Nós não vamos fazer nenhuma coisa errada que Pilatos fez. E a razão porque a Bíblia fala essas coisas é para nossa edificação, é para nosso proveito. Pois bem, Pilatos olhou para Jesus. Você sabe que um governador, quando vai tratar com alguma pessoa assim, que aparece como sendo um réu, ele quer saber do processo. Me mostra aí o processo desse Jesus aí, me mostra. Aí trouxeram o processo de Jesus. Ele olha, o que está escrito aqui? Ele andou curando cego, mas ninguém cura cego. Mas ele cura. Ele andou curando o mudo, mas ninguém cura mudo. Mas ele cura. Pegaram esse homem arrumando o banco. Não, ele não arruma banco, pelo contrário. Ele dá prosperidade para as pessoas. Encontraram esse homem falando mal de alguém. Não, ele não fala mal de ninguém, ele só fala coisa boa. E Pilatos disse, que não é esse?
não assalta banco, não mata, não fuma, não adultera, não peca. Que homem é esse? E o Pilatos começou a ficar impressionado. Vamos ver se há alguma coisa contra ele. Não havia nada contra Jesus. Sabe de uma coisa? Jesus é completamente santo. Jesus é completamente perfeito. Jesus é totalmente maravilhoso. Jesus é o nosso Deus eterno. Ei, maravilhoso! Aí o Pilatos, é como se você estivesse vendo o governador ali. E é como se eu estivesse vendo. Sabe, pastor Fernando? E eu estou pensando aqui, vendo na minha mente o Pilatos. E ele fez um gesto que todo mundo faz quando a coisa está complicada. O Pilatos começa a coçar a cabeça. Governador, resolva. É o seguinte, mas, rapaz, não tem nada aqui contra esse homem. O que eu vou fazer? O que eu faço? Imagina só, o governador não sabia o que fazer. Sabe que você está melhor que aquele governador? Você sabe o que você vai fazer. Você já decidiu. Você decidiu seguir Jesus. Você decidiu amar Jesus. Diga para Deus que você está agradecido, porque o Espírito Santo ajudou você e liberou você. Amém, igreja? Amém, amados? E disse o versículo que nós lemos. Diz assim: então Pilatos perguntou. Pilatos não perguntou para Jesus. Pilatos perguntou para os assessores dele. Ô secretário, ô doutor, ô advogado, escuta aqui. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Que farei? Pilatos pediu a alguém uma opinião para saber o que ele devia fazer de Jesus. Eu vou pedir que o povo de Deus repita o que foi que Pilatos falou. Vamos lá. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Agora eu não vou falar, os irmãos vão falar sozinhos. O que foi que Pilatos perguntou? Só que Pilatos fez essa pergunta para a pessoa errada. Na verdade, sabe para quem foi que Pilatos fez? Pilatos falou isso para a multidão. A multidão estava enganada. A multidão estava envenenada. A multidão estava corrompida. A multidão estava iludida. O pessoal tinha feito uma lavagem cerebral na multidão, tinha falado contra Jesus, e a multidão disse: seja crucifica. Agora eu quero pedir que você vá comigo em nome de Jesus nesta batalha espiritual. E nós vamos começar a ver agora os erros de Pilatos. E nós não vamos cometer esses erros jamais, em nome de Jesus. Primeiro erro de Pilatos. Pilatos demonstrou ignorância a respeito da pessoa mais importante que há no mundo. Ele demonstrou ignorância. Quando Pilatos disse: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo, ele não disse que Jesus era o Cristo. Jesus chamado, Jesus que os outros chamam de Cristo. Minhas senhoras, meus senhores, a população muito generosa, muito amável, muito educada desta localidade, meus queridos irmãos daqui de Vassoura, de Valência, de qualquer lugar do que tenham vindo, meus irmãos, a primeira coisa mais importante da vida é que nós saibamos quem é Jesus. Você pode conhecer todo mundo. Se você não conhece Jesus, você não conhece ninguém. Você pode entender tudo a respeito de todos os assuntos. Você pode saber como é que se faz uma construção. Você pode saber como é que se faz um avião. Você pode saber como é que se faz um foguete para ir para o espaço. Se você não conhecer Jesus, praticamente você não sabe nada. O maior conhecimento que uma pessoa deve ter aqui na terra, o principal, é o conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia diz, em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos, fala comigo aí, povo de Deus, conheçamos. Aí continua assim: e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa alegria que nós temos é porque nós conhecemos a Jesus. Aleluia! Essa paz que reina no nosso coração, irmão Tiago, é porque nós conhecemos a Jesus.
essa vontade que nós temos de que a vinda de Jesus aconteça, é porque nós conhecemos Jesus. O primeiro erro de Pilatos foi que ele olhou o processo de Jesus. Ele foi ver o que as autoridades falavam de Jesus, olhou o processo, ele viu o que é que os inimigos falavam de Jesus, mas ele não foi ver nas Escrituras quem é Jesus. Quem quiser saber quem é Jesus, não tem que ler almanaque. Quem quiser saber quem é Jesus, não tem que ler dicionário. Quem quiser saber quem é Jesus, não é na internet, no Google não. Quem quiser saber quem é Jesus, é na Bíblia. É na Bíblia, é na Bíblia, é na Bíblia, é na Bíblia, é na Bíblia. Por isso que Deus deixou a Bíblia no mundo, é para a gente conhecer Jesus. A Bíblia diz assim, em João 5,39, foi Jesus que falou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E olha só o que Jesus falou: e são elas que de mim testificam. Quem quer conhecer Jesus, vá para a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia diz em São João capítulo 1, verso 29, quem é Jesus. E você diz, então diga para mim quem é, pastor. Diz assim, João Batista falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Você quer conhecer quem é Jesus? Então escute o que ele falou em São João capítulo 10, versículo 9. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você quer conhecer quem é Jesus? Então veja o que está escrito em São João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Que mais, igreja? O caminho, a verdade e a vida. Quem quer saber de quem é Jesus, leia a Escritura Sagrada. Existe o Novo Testamento que foi escrito a partir do tempo que Jesus esteve aqui na terra. Mas existe o Antigo Testamento que foi escrito muitos anos depois. Quando Pilatos viveu aqui na terra, já existia o Antigo Testamento. Já existiam as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele devia ter procurado saber quem é Jesus. E ele não soube, por isso ele não sabia o que fazer com Jesus, porque ele não sabia quem é Jesus. Se você não conhece uma pessoa, você não sabe o que fazer com ela. Se você não é médico, você não sabe o que fazer com o doente. Porque você não é médico, você não conhece a doença. Agora, se você conhece a doença, você sabe o que fazer com o doente. Jesus pode nos curar, porque ele é médico. E nós vamos a Jesus, porque sabemos que ele é médico. É coisa linda, coisa maravilhosa. Quem declara esta noite aqui que conhece Jesus, levante sua mão e diga: pela graça de Deus, eu conheço Jesus. Fala bem bonito, bem forte. Ele é o meu completo Salvador. O que mais? Ele é o meu Senhor, completo. Ele é o meu pastor, completo. O que mais? Ele é o meu redentor. Continua. Ele é o meu médico. Continua. Ele é o meu refrigério. Ele é o meu. Meus irmãos, dá 10 horas da noite e a gente não termina de falar quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus. Ei, dá glória para ele, povo de Deus, porque ele merece. Pilatos demonstrou ignorância a respeito de Jesus. E quando ele fez esta pergunta, o que eu falei de Jesus chamado, que o pessoal chama de Cristo, ele demonstrou que ele não sabia quem é Jesus. Procurem saber quem é Jesus. Procurem descobrir quem é Jesus. Ele não é apenas o filho da Virgem Maria aqui na terra. Ele é o Filho de Deus eternamente. Procurem saber quem é Jesus. Jesus é o ressuscitador de mortos. Jesus é o Criador da terra. Jesus é o dominador dos mares, das florestas, dos campos e de todas as partes desta terra. Esse foi o primeiro erro de Pilatos. Agora eu vou passar para o segundo erro de Pilatos. O segundo erro de Pilatos foi o seguinte: olha só a pergunta dele. Vocês ainda se lembram da pergunta de Pilatos? Quem se lembra, diga qual foi. Que farei? Que farei de Jesus chamado Cristo? Quando ele perguntou isso, ele cometeu o segundo erro. Pilatos errou. Por quê? O governador Pilatos. Porque ele não sabia tomar a decisão
mais importante da sua vida. E meu casamento foi uma decisão muito importante na minha vida. Mas esta não foi a decisão mais importante. Já me mudei deste país e fui morar em outro. Foi uma grande decisão. Eu fui como missionário. Mas essa não foi a mais importante decisão da minha vida. Já houve ocasião em que eu tive que comprar um carro. E você tem que ter cuidado quando vai comprar um carro, para não comprar uma carroça no lugar de um carro. E é uma decisão importante. Mas isso não é a decisão mais importante da vida. Qual é a decisão mais importante da vida? A decisão importante da vida é saber o que você vai fazer com Jesus. E Pilatos não sabia. A decisão mais importante que você vai tomar na vida é decisão com respeito a Jesus. Por exemplo, você sabe qual é o pior crime que uma pessoa pode cometer? Eu não vou ficar falando aqui em crime, porque a gente já ouve tanto aí fora. Chega aqui na cruzada e deve falar em crime, aí complica tudo. Mas você já ouviu falar de tanto crime? Quem já ouviu falar em crime horrível? Diga eu. É coisa assim pavorosa mesmo, diga eu. Coisa que você não gosta nem de se lembrar, diga eu. Mas tem um crime, um pecado, pior do que esses pecados que você conhece. Pecado, pior que filho matar pai, pior que pai matar filho, pior que o esposo matar a esposa, pior, tem coisa pior que esse tem. O pior pecado que existe no mundo não é matar, e matar é terrível, meu Deus, a Bíblia diz não matarás. O pior pecado no mundo não é penetrar nas drogas, isso é terrível, é horrível, mas é um pecado pior do que isso. Pastor, tem um pecado pior do que isso, pior que assaltar banco tem. Qual é o pior pecado do mundo? O pior pecado do mundo é rejeitar a Jesus. Porque quem comete este pecado, não há perdão para ele, e irá para experimentar a condenação eterna. Ele sabe o que me deu vontade agora? Me deu vontade de descer desta plataforma, ir lá embaixo e apertar a mão de cada crente, apertar a mão de cada irmão e dizer meus parabéns. Você nunca mais vai cometer o pior pecado, porque você não rejeitou Jesus, você aceitou Jesus, você aceitou Jesus, você aceitou Jesus, você aceitou Jesus. Eu quero pedir ao meu irmão, eu quero pedir à minha irmã, eu não faço isso toda hora, mas de vez em quando eu posso fazer. Eu vou pedir a você a gentileza de dar os parabéns para quem está perto de você. Se é um crente e está firme, dê os parabéns para ele. Diga, você tomou a decisão mais importante da vida. Aleluia! Pilatos perguntou, que farei de Jesus? Como é que pode? Um era governador. Governador não pode ser analfabeto. Governador não pode ser uma pessoa tapada da mente. Governador. Ele não sabia o que fazer de Jesus. Ele não sabia. Ele não sabia que decisão tomar. Alguns rejeitam, outros esquecem, outros ignoram. Mas a maior decisão é receber a Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas aqueles que o receberam, mas aqueles que o receberam, mas aqueles que o receberam, mas aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus esta noite, pela fé em Cristo, levanta a mão aí, por favor, levanta uma, levanta outra, encosta uma na outra, uma porção de vezes agora. Maravilha. Pilatos era governador e não sabia o que fazer com Jesus. Este foi o seu segundo erro. Agora eu vou falar para os irmãos em seguida qual foi o terceiro erro de Pilatos. A gente não vai esquecer. Primeiro foi ignorar quem era Jesus. Segundo foi não saber o que fazer com Jesus. Terceiro, aqui foi o erro terrível. Pastor Vitalino, o terceiro erro de Pilatos não dá para ter perdão. Foi uma coisa horrível. Escuta só. Como é que foi a pergunta de Pilatos? Pilatos aqui na tribuna, lá na tribuna, no palácio do governo, a multidão assim, na sacada, a multidão está vendo, mas gente que só. Aí Pilatos disse assim, pessoal, o que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Mas isso é conversa que o governador vai fazer. Isso é coisa que uma autoridade diga. Por que ele cometeu o terceiro pecado? E qual foi o terceiro pecado? O terceiro pecado que Pilatos cometeu foi o seguinte: ele transferiu
para uma multidão uma decisão que é pessoal. Não tem uma pessoa em Vassouras, não tem uma pessoa em Valença, não tem uma pessoa em Mendes, não tem uma pessoa em Paulo de Fronteira, não tem uma pessoa no Rio de Janeiro, não tem uma pessoa em São Paulo que possa resolver por mim o que eu vou fazer por Jesus. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem sua prima, nem seu sogro, nem sua sogra, nem sua nora, nem seu cunhado, nem seu neto. Ninguém pode decidir por você o que você vai fazer por Jesus. É você que vai decidir. Muitas vezes em cultos na igreja, ou então em cultos ao ar livre, cultos como este, muitas vezes na hora do apelo tem pessoas assim, o marido diz: o que você acha? Você não tem que perguntar para a esposa o que é que ela acha. Você que tem que saber o que é que você acha. Decisão para Cristo é questão pessoal. Ninguém decide por você. Você não pode passar uma procuração. Dá uma procuração. Fulano tal é meu procurador para aceitar Jesus. Não. Quando a morte chegar, ninguém vai no seu lugar. Não é assim? Quando a morte chegar para você, leva você, então é você que decide o seu futuro. Senhoras e senhores, Deus escolheu esta noite para cada pessoa decidir o seu futuro. Deus escolheu esta noite para cada pessoa decidir para onde vai depois da morte. Se aceitar a Cristo, o céu lhe espera. Se não aceitar, não há como negar. É inferno mesmo. O terceiro erro de Pilatos: ele transferiu para uma multidão, ele passou para outras pessoas uma decisão que não era das outras pessoas, era uma decisão dele. Agora deixa eu falar uma coisa. Você não pode pedir que o Pai decida por você. Mas tem mais do que isso. Você não pode pedir para a multidão. Agora o governador pergunta para uma multidão de pessoas o que é que ele vai fazer. Como é que você vai tomar uma decisão e pergunta para muita gente? Cada um vai dizer uma coisa. Quando você tiver tomar uma decisão espiritual, ouça o que a Bíblia diz, ouça o que Deus fala, decida e vai em frente, porque Deus será com você. É um perigo muito grande quando as pessoas querem resolver seus problemas espirituais ouvindo a voz da multidão. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que no domingo, hoje, muita gente por aí das outras igrejas chama Domingo de Ramos. A Bíblia Sagrada chama o dia da entrada triunfal em Jerusalém. No domingo, a multidão, olha só, a multidão, fala comigo, povo de Deus, a multidão. Mais forte. Só um pouquinho mais forte. Ei, maravilha. Muito bem. Então, esta noite, eu quero lembrar que no domingo, da entrada em Jerusalém, a multidão diz assim: Hosana, Hosana, Hosana. Canta comigo aí. Hosana, 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 Hosana ao Salvador. Hosana ao Salvador. Hosana ao Salvador. Quem foi que cantou? Quem foi? A multidão. Pois olha, domingo a multidão cantou Hosana, bendito o rei que veio no seu domingo. Agora passou segunda, terça, quarta, quinta. Quando é na quinta-feira, irmãos, na quinta da mesma semana, é incrível. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias. Aquela multidão que gritou Hosana, 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 seja bem-vindo em nome do Senhor. Aquela mesma multidão gritou: crucifica, 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 crucifica. Senhoras e senhores, meu amigo, meu irmão, você que está afastado da igreja, feche os seus ouvidos para aquilo que a multidão está falando e ouça a voz de Deus. Porque a multidão não sabe o que é. A multidão não tem orientação. No domingo a multidão diz bem-vindo. Na quinta-feira a multidão diz crucifica. E na sexta-feira, na verdade, ele é crucificado. Pilatos errou, porque ele transferiu para a multidão uma decisão que era absolutamente pessoal. Agora nós vamos entrar em qual erro de Pilatos? No primeiro? No segundo? No terceiro? Qual? O quarto erro. Qual foi o quarto erro de Pilatos? Pilatos diz assim: que farei de Jesus chamado o Cristo? Seja crucificado.
Sabe o que foi que Pilatos fez? Pilatos mandou soltar um preso, mandou vir atrás dele um preso. O nome preso era Barrabás. Agora olha só, Pilatos pôs Jesus aqui e pôs Barrabás aqui. Diga comigo, Pilatos deixou Jesus ao lado de Barrabás. Fale isso outra vez, meu povo de Deus. Pilatos deixou Jesus ao lado de Barrabás. Agora inverta. Pilatos deixou Barrabás ao lado de Jesus. Agora, pastor Fernando, pastor Vitalino, demais pastores, missionários, meus irmãos, olha este erro brutal de Pilatos. Pilatos pôs o Barrabás. Você sabe o que era Barrabás? Eu vou usar em termos de hoje, como se Pilatos se visse hoje, era um mafioso. Era um mafioso. Se Pilatos se visse hoje, era ok. Pilatos pôs os dois juntinhos ali, e Pilatos disse assim: qual dos dois vocês querem que eu solte? Está na Bíblia. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Sabe qual foi o quarto erro? Este erro de Pilatos, esse pecado de Pilatos, foi uma agressão a Deus, foi uma ofensa ao céu. Sabe qual foi o erro? Pilatos comparou Jesus com Barrabás. Pilatos comparou Jesus com Barrabás. Pilatos pôs os dois. Jesus chamado Cristo, fica aí. Barrabás, fica aí. Pilatos pôs o santo ao lado do pecador e parecia que os dois eram pecadores. Pilatos pôs o bom ao lado do mal e parecia que os dois eram maus. Pilatos pôs o grande ao lado do pequeno e parecia que todos eram pequenos. Pilatos comparou Jesus com Barrabás. Meus irmãos, meus amigos, ouçam-me. Se nós queremos ter uma vida de vitória, não comparemos Jesus com ninguém, porque Ele é superior a todos. Meu querido irmão, minha querida irmã, levanta a tua mão e fala comigo. O meu Jesus. Vocês estão prontos para falar uma porção de coisas boas? Sim ou não? Ok, então vamos falando. O meu Jesus é maior que Salomão, é maior que Davi, é maior que Abraão, é maior que Moisés, é maior que Pedro, é maior que Maria, é maior que Moisés, ele é maior que todos. Oh, aleluia. Se eu não posso comparar Jesus com Abraão, imagina tudo. Barrabás era um assaltante, Barrabás era um homem perigosíssimo, Barrabás estava preso pelos seus crimes e Jesus preso pela sua inocência. Que coisa! Um preso pelos seus crimes e outro preso pela sua inocência. Barrabás não podia salvar nem a si mesmo. Jesus pode salvar a todos nós. Que maravilhoso é Jesus! Agora, Jesus não é somente maior do que Barrabás. Jesus não é somente maior do que os profetas. Diga comigo com muita alegria: Jesus é maior que a terra, é maior que a lua, é maior que o sol, é maior que o universo, é maior que o céu. Ei, coisa linda! Oh Jesus, eu te adoro esta noite. Aqui em cima deste palanque eu estou te adorando, eu estou te glorificando, eu estou te louvando, e esse povo também está te louvando, e tu és tão lindo, tu és tão lindo. Querido Jesus, eu queria te fazer uma pergunta agora, Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Senhor Jesus, meu amado Salvador, o Senhor aceita um lindo aplauso do teu povo? Aleluia! Aleluia! Bendito o Rei que veio em nome do Senhor. Sabe o que significa comparar Jesus com Barrabás? Sabe o que significa? Significa comparar o sol com o vagalume. Barrabás é apenas o vagalume. Jesus é o sol, o sol, o sol, o sol, o sol da justiça. Sabe o que significa comparar Jesus com Barrabás? Significa comparar o mar. Vocês moram aqui, mas vocês sabem o que é mar, vocês conhecem o mar. Vocês sabem o que significa comparar Jesus com Barrabás?
significa comparar o oceano, o mar inteiro, com um copo d'água. Barrabás é apenas isto. Barrabás é apenas isto. Jesus é isto. Esta noite você sabe que Barrabás não existe mais. Você sabe que Barrabás não está mais na terra. Você sabe que Barrabás se foi. Entretanto, Jesus está conosco nesta noite. Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, Jesus é eterno, Jesus é glorioso, Jesus é o eterno Salvador da nossa alma. Eu quero mais uma vez glorificar o grande, maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Eu já falei esta noite para os irmãos sobre 4 erros de Pilatos. Este último, que erro terrível. Ele pôs Barrabás perto de Jesus e comparou os dois. Qual dos dois? Como dois? Não, você não pode misturar Jesus com ninguém. Agora eu vou falar sobre o 5º erro de Pilatos. 5º erro de Pilatos. Há muitas pessoas que estão aqui esta noite e que um dia ouviram uma pregação do Evangelho. Há muitas pessoas que estão aqui esta noite que um dia ouviram um pregador falar assim como eu estou falando esta noite. Mas o seu coração se fechou. Não quiseram. Tem muita gente aqui que aceitou a Jesus, mas não aceitou da primeira vez. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Tem muita gente que não aceita da primeira vez. Mas aí você chegou em casa e conversou com a esposa. Minha esposa, eu estava na igreja e sabe, falaram de Jesus. Falaram tanto que eu entendi que é verdade. Mas eu não quis. A esposa disse assim, meu velho, meu filho, meu esposo. Aí qual o nome que você trata a sua esposa? Você disse, olha, eu vou te dar um conselho. A próxima vez que você assistir uma pregação, aceite a Jesus. Aí o marido olha assim, você acha que é bom? É bom demais, é bom. E vou dizer uma coisa para você, se você for, eu vou também. Aí o marido diz, bom, esse teu conselho foi bom. Volta para a igreja, vai outro culto, ouve outra pregação. Quando é na hora do convite, na hora do apelo, na hora do chamamento, a pessoa aceita Jesus. O que foi que influenciou a vida daquela pessoa? Foi um conselho. Diga comigo, foi um. Agora complete. Conselho. Me fala com franqueza, vocês que são fluminenses aqui, abençoados por Deus. Me diga uma coisa, o bom conselho vale? O bom conselho é uma boa coisa? Vocês acham que filho deveria atender o conselho de pai e de mãe? Você acha que uma esposa deve atender um bom conselho do marido? Marido não precisa atender conselho da esposa. Precisa? Bom conselho não seja de onde venha. Bom conselho é tão bom que tem uma cidade do Brasil que se chama Bom Conselho. Pois bem, bom conselho é bom. Você sabe qual foi o 5º erro de Pilatos? Você sabe qual foi o 5º erro de Pilatos? Você sabe qual foi o 5º erro de Pilatos? Ele ouviu um bom conselho e não aceitou. Ei, Pilatos está mal, esse governador não está bem. É o 5º erro dele. Uma noite antes de Jesus ser levado para ficar diante do governador Pilatos, uma noite antes, a mulher de Pilatos foi dormir. E quando ele estava dormindo, ela teve um pesadelo, não, ela teve um sonho. E ela sonhou com Jesus. E naquele sonho ficou bem claro para a mulher de Pilatos, para a esposa de Pilatos, que Jesus é uma pessoa justa. E a mulher de Pilatos, mas que sonho, que é esse homem que estão querendo prender, que estão querendo matar, que estão querendo julgar, mas eu estou vendo que nesses sonhos, estou vendo que ela é gente boa. E daqui a pouco ela descobre no sonho que a pessoa era Jesus. No outro dia de manhã, está o Pilatos pensando, olha minha esposa, é o seguinte, hoje você fica aí que eu vou para o tribunal e vai ser muito difícil hoje, porque hoje nós vamos ter um julgamento muito forte. E quem é? É um judeu aí chamado Jesus. Quem? Jesus. Meu velho, senta aí um minutinho. Que foi? Olha, foi bom você falar. Esta noite eu não consegui dormir. Que isso? Por quê? Porque eu tive um sonho. Mas que sonho? Eu sonhei a noite toda que esse homem que você está falando, ele é um justo. E eu vou te dar um conselho. Não te metas na questão deste justo. Se Pilatos tivesse seguido o conselho de sua esposa, Jesus teria morrido por nós de outra maneira.
mas ele não teria afligido e perdido a sua alma. Senhoras e senhores, que Deus abra o coração de cada um para aceitar um bom conselho. Meu amigo, se a sua esposa está lhe aconselhando a receber Jesus, o conselho dela é bom. Meu irmão, se tem uma pessoa que o irmão conhece na sua família que não aceitou Jesus, dê um conselho. Conselho não salva, mas aponta quem salva. Conselho não liberta, mas mostra quem liberta. Conselho não regenera, mas ajuda a pessoa a descobrir que regenera. O quinto erro de Pilatos foi este: Pilatos rejeitou um conselho que poderia ter mudado a sua vida para sempre. O nome da esposa de Pilatos, a história diz, ela se chamava Cláudia Prócula. A Cláudia disse para o Pilatos: meu velho, não te metas nisso, esse homem é justo, não faz nada com ele de mal, vai ser ruim para ti. Não, eu vou ouvir o que o povo vai falar, o que o povo vai falar. Meus amigos, não é o povo que vai decidir a nossa sorte, é o que nós vamos fazer com Jesus que vai determinar o nosso futuro. Quem é que pode esta noite glorificar a Jesus mais uma vez? Diga amém. Agora, vocês já viram que eu já vou agora para o sexto erro de Pilatos. Eu estou chamando de erro. Daqui a pouco você, pastor, isso não é só erro não, isso é pecado. Está muito bem, você está certo. Qual foi o sexto erro que Pilatos cometeu? O sexto erro. A Bíblia Sagrada diz, é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz, que Pilatos, pressionado, sofrendo uma pressão terrível da multidão, disse: sejam buscados, ele disse assim: é o seguinte, eu vou resolver este problema, Diz a Escritura Sagrada, é só você ver que está escrito, que Pilatos mandou Jesus chegar mais perto dele. Pilatos pôs da sua mão um açoite, e diz a Bíblia que Pilatos, com suas mãos, açoitou o Filho de Deus. Eu estou nesta noite com o seguinte pensamento: quando você açoita algo, não vou dizer alguém, quando você açoita um animal, ou açoita algo, vamos dizer que você vai açoitar uma árvore, você faz o barulho do açoite. Eu vou fazer com a mão, você faz o barulho do açoite. O açoite grande, o açoite numa árvore. Quando eu fizer assim, você faz o barulho do açoite. De novo. Mais uma vez. Pilatos em agonia no inferno. Pilatos nervoso. Pilatos sem saber o que fazer. Quando ele for ver se eu me aquieto agora, aí ele escuta. Aí a consciência de Pilatos deve dizer: para que eu açoitei o Filho de Deus? Há pessoas que zombam de Jesus, elas não sabem o mal que estão fazendo. Jesus não sofre nada quando você zomba dele, mas você sofre. Sofre agora e sofre depois, se não se arrepender. A questão não era o que Pilatos ia fazer com Jesus naquela hora, é a repercussão que poderia ter por toda a eternidade. Nossas mãos não foram feitas por Deus para açoitar o Filho dele. Nossas mãos foram feitas para abençoar as pessoas. Nossas mãos foram feitas para dar esmola. Nossas mãos foram feitas para trabalhar. Nossas mãos foram feitas para distribuir amizade, para distribuir simpatia. Estas mãos que Deus criou e que deveriam ser usadas para o bem, Pilatos usou as suas mãos, diz a Bíblia, e Pilatos com as suas mãos açoitou a Jesus. Nesta noite, a pergunta de Pilatos está de pé outra vez: que farei de Jesus chamado Cristo? Há pessoas que açoitam Jesus com palavras, há pessoas que açoitam Jesus com gestos. Eu vi falar de um homem, ele teve uma morte miserável, terrível, trágica, e antes de morrer uns dias, sabe o que foi que ele fez? Ele sentou-se assim numa mesa de um botequim, de um bar, e ele começou a pedir bebida forte, bebeu, quando ele estava bem já cheio e começando a cambalear, ele então disse: este copo aqui eu ofereço para Jesus, este copo aqui eu ofereço para Jesus. Ele estava como Pilatos, açoitando a Jesus com o gesto. Dias depois, aquele homem morreu miseravelmente. Defina a sua sorte nessa noite.
Decida o seu futuro nesta noite. Deixe Deus lhe mostrar o caminho da paz, da alegria e da felicidade. Senhoras e senhores, só falta um erro para eu falar agora de Pilatos. É o último. Talvez haja aqui alguma pessoa que esteja se lembrando de qual foi o sétimo erro de Pilatos. Será que tem alguém aqui se lembrando? Será que tem alguma pessoa que sabe qual foi o último erro de Pilatos? Qual foi o último erro de Pilatos? Olha só, ele cometeu um erro, ele pegou e aceitou a Jesus. Depois disso, ele cometeu um erro maior do que isso. Disse, ó moço, e ele chamou aquele guarda, vem cá. Agora veio, pois não, governador, você me traz aí uma bacia com água. Aí o guarda foi buscar uma bacia com água. Pois não, governador? Onde é que eu ponho? Você põe essa bacia aqui, aí no meio daquela multidão. Senhores, vocês viram que açoitei agora este homem. Vocês viram que eu já deixei para vocês decidirem. Agora olha o que eu vou fazer, Eu vou remir os meus pecados agora. Eu vou me limpar agora. Agora vai ser um momento bom. Aí diz a Bíblia. O que a Bíblia diz que Pilatos fez? Lavou as suas mãos. E quando ele lavava as suas mãos, ele disse assim, estou livre do sangue deste. Uma Bíblia diz, deste inocente. Outra versão diz, deste justo. Jesus é duas coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta. Na sua opinião, Pilatos lavou as mãos? Lavou ou não lavou? Lavou ou não lavou? Lavou, a Bíblia diz que lavou. Se você estiver com a mão suja e você puser na água e você começar a esfregar, não. Pilatos lavou as mãos? Pode responder. Algo lavou. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. As mãos ficaram limpas? Não. Aí é que é a questão. Pilatos lavou as mãos, mas as mãos não ficaram limpas. E por que este último erro de Pilatos? Porque este último pecado de Pilatos foi o pior. Porque era hora de ele se redimir. Sabe o que aconteceu? Ouça-me agora com todo o seu coração, porque daqui a pouco você vai tomar uma decisão na sua vida. Ouça o que eu vou dizer agora. Pilatos lavou as suas mãos, mas morreu com a sua alma suja. Com a sua alma suja. Meus amigos, mão suja nós lavamos com água, mas alma suja, água não lava. Alma suja, veja, multiuso, não lava. Água é alma suja. Detergente Minerva não purifica. A única coisa que purifica a nossa alma é o sangue precioso de Jesus. Eu vou pedir ao povo de Deus que fique de pé por um minutinho agora. Diga comigo, Pilatos lavou as suas mãos, mas não lavou a sua alma. Agora eu quero pedir que o povo de Deus comece a agradecer a Deus, porque a sua alma está limpa. Deus conhece você. O que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Vamos sentar. Pelo sangue